versículo 18. Nós vamos ler do 18 até o 32. Romanos, capítulo 1, versículo 18 até o 32. Diz assim a palavra de Deus: A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus pode conhecer e é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, e inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é o bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheio de todas injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Pode se assentar? Essa é a palavra que nós vamos pregar nessa noite, se assim o Senhor nos conceder essa graça. Queridos, esse texto é um texto bem conhecido para nós, né? Eu acho que não é novidade, não é nem um texto difícil, não é nem um texto de um profeta menor que a igreja não conhece. Acho que você que tem tempo na igreja, tempo de conversão, você já conhece a carta aos Romanos. Talvez seja a carta magna das Escrituras do apóstolo Paulo à igreja de Roma, e é um dos textos que fala basicamente de tudo concernente à salvação, de como Deus age na história, de como Deus se revela. E é um texto que eu nunca preguei aqui, pelo menos não que eu me lembre, né, nos quase 3 anos que eu estou por aqui, e hoje eu quis trazer nessa noite. É um texto que ele fala muitas coisas que são duras. Acho que na própria leitura você já notou
que o que Deus revelou para o apóstolo Paulo aqui são coisas difíceis de falar, coisas que eu vou reproduzir aqui, que o texto está falando. Eu posso até ser preso, mas eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos que creem, diz o mesmo apóstolo Paulo. Mas eu quero, de uma forma geral, falar do tema que eu coloquei no título do culto dessa noite, que se chama Mentes Reprovadas. É o contrário de uma mente aprovada, mas é uma mente reprovada. O que a Bíblia ensina, o que esse texto está falando de mente, de uma mentalidade reprovada? Reprovada por quem? Em que critério? Quem é o legislador que reprova ou que aprova? É claro que nós sabemos, mas vamos olhar direto no texto e saber do que se trata, do que fala a Bíblia sobre essas mentes reprovadas. Então é importante a gente entender que o mundo do apóstolo Paulo era dominado por gregos e romanos. Então eram pessoas que naquela sociedade tinham uma cultura muito plural, tinha alguns costumes que nós vemos até no dia de hoje, que era pregado da filosofia humana. Eles tinham uma profunda idolatria por falsos deuses, adoravam os deuses do panteão. Deuses do panteão contempla como Deus que você conhece, como Zeus, que é o Deus do trovão, como Hermes, que é o Deus do sol, como a Afrodite, que, se eu não estiver enganado aqui, é a deusa do sexo, e por aí vai. Era uma sociedade romana que prestigiava o poderio militar. Se eu tenho força no meu exército, se eu tenho força militar por onde eu passo, isso é uma vida de idolatria. É uma vida também que exaltava o corpo, que exaltava músculos, que exaltava a sexualidade. Era uma vida que eles colocavam coisas no lugar do Deus, do Criador. Eles prestavam culto a César, tinham que adorar a César e colocar isso no lugar que era devido ao lugar de Deus. Os gregos também adoravam a filosofia, o pensamento profundo intelectual, mas desprezavam a revelação de Deus. E o apóstolo Paulo, nesse mundo, ele escreve a epístola de Romanos, e o seu objetivo aqui é demonstrar a condição da mente humana. Eu posso dizer também a condição do coração humano, mas aqui ele escrevendo essa carta aos Romanos, ele quer mostrar à igreja de Roma, e também serve para hoje, como é a mente humana afastada de Deus. Esse era o mundo do apóstolo Paulo, que ele demonstra aqui nesse texto, que é a rejeição da verdade, que isso está levando à corrupção moral, rejeitando a verdade de Deus, rejeitando a criação, rejeitando a revelação geral que é da natureza. O homem é conduzido a uma corrupção moral, a uma corrupção que vai corromper todo o modo que essa pessoa vive, todo o modo que essa pessoa se relaciona com o seu próximo, ou o modo como ela pensa que ela está agindo certo nesse mundo. E por isso é importante entender o que é a mente humana. E a mente humana que Deus nos criou e nos deu é uma das maiores dádivas que Deus poderia dar a uma criatura sua. É na mente em que nós blindamos tudo o que pensamos. É aqui na mente que eu tranco a porta e você não pode ter acesso no que eu penso.
É na mente que nós concatenamos, nós fazemos planos, nós fazemos cálculos, nós premeditamos, nós ponderamos, nós maquinamos até o mal. É na mente que nós ocultamos, obscurecendo o pecado. É na mente que nós dizemos coisas a respeito do nosso irmão sem precisar abrir a boca. É na mente que habita algo que talvez seja aquilo que nos acusa ou que nos vai absolver diante de Deus, que é aquilo chamado de consciência. Que quando nós encostamos a cabeça no travesseiro, é ela que vem falar conosco. A mente, meus irmãos, ela é poderosa. A mente, ela manifesta o profundo e belo intelecto humano. Mas é também na mente que acontece todas as rebeliões contra Deus. É na mente do ímpio que acontece primeiramente, primazia, a desobediência contra Deus. E Romanos 1 nos mostra que existe um ponto em que Deus entrega o homem aos desejos do seu próprio coração, produzindo aquilo que Paulo chama de uma mente reprovada. E eu quero trazer aqui 3 pontos que o texto fala para nós, e que agora nós vamos caminhar por ele. As causas da reprovação. Por que Deus ele reprova essas mentes? Quais são as causas? A primeira causa é que eles detêm a verdade pela injustiça. A primeira causa de uma mente reprovada, por que essa mente foi reprovada? Em primeiro lugar, porque eles detêm a verdade pela injustiça. Olha o que diz o versículo 18 aí que nós lemos. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus pode se conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. O apóstolo Paulo está dizendo que essas mentes são reprovadas porque eles estão detendo a verdade, a natureza de Deus. Toda pessoa quando nasce, meu irmão, e quando ela cresce nesse mundo, ela começa a se questionar por que está aqui. Ela começa a entender pela natureza, as informações que ela colhe da natureza, já é suficiente para ela crer em Deus. Já é suficiente para ela temer em Deus. A revelação geral, o dia e a noite, a chuva, o colher da terra, a fotossíntese, o ato de você respirar, a complexidade do pensamento, do intelecto humano e do corpo humano, todas essas coisas revelam que existe um Deus. Deus está em tudo. Deus está desde as nossas entranhas, do mais profundo e imundo do nosso corpo, até as profundezas do mar, até a altura dos cosmos estelares. Deus está em tudo. E esses homens, eles estão detendo a verdade de Deus. Como o apóstolo Paulo diz aqui, eles são perversos. E eles detêm a verdade pela injustiça. O que é isso? Deter a verdade pela injustiça. Mateus capítulo 6, se você puder colocar, João Paulo, por favor, abre para mim, por gentileza. Mateus capítulo 6, versículo 33. Vamos lembrar desse texto que é bem conhecido. Jesus está falando aqui da ansiedade, né? Jesus está falando para a gente, ensinando para os apóstolos
para a igreja, não é para ímpios, para que a gente não fique ansioso. Aí no finalzinho desse ensinamento, Jesus diz assim: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Geralmente quando a gente lê esse texto, que a gente pensa assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus é a igreja, é as coisas de Deus, é eu estar no culto, é eu ter minha vida devocional, minha vida de oração. É claro que tudo isso faz parte, mas quando chega e a sua justiça, aqui a gente parece que não tem um entendimento muito profundo do que Jesus estava falando. Quando Jesus diz buscar primeiro o seu reino e a sua justiça, não é buscar a justiça de Deus dizendo assim: Senhor, faz justiça na minha causa jurídica. Senhor, a tua justiça tem que agir na vida do assassino, na vida do ladrão, na vida do pedófilo, na vida do transgressor, do criminoso. Senhor, a tua justiça tem que agir para matar a fome. A justiça de Deus que Jesus está falando aqui é só essas coisas? Não. Jesus está dizendo assim: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Está querendo dizer o quê? É a justiça de Deus, não é a nossa justiça. Resumidamente falando, Jesus está ensinando: buscar a justiça de Deus é buscar o que Deus acha certo, e não o que eu acho certo, não o que eu aprendo na escola, não o que a televisão me ensina, não o que essa ciência egocêntrica e que nega a imagem de Deus das coisas criadas está falando na internet, não o que eu vejo dos meus amiguinhos me ensinando, o que os meus amiguinhos que ainda não saíram do leite estão querendo dizer que a vida tem que ser assim. A justiça de Deus, os crentes sempre devem buscar com a preocupação de dizer: o que Deus acha disso? O que Deus quer para a minha vida? Não é a nossa justiça. E o que o texto está falando aqui em Romanos 1 é que esses homens detêm a verdade pela injustiça. Eles dizem, detêm a verdade de Deus da forma que eles acham certo, da forma que eles acham correto. E eles negam a Deus, eles negam o ensinamento do Senhor, negam a palavra de Deus, e com isso eles detêm a verdade de Deus. O homem caído, irmãos, ele vê as obras de Deus, mas prefere viver para si mesmo. Muitos conhecem a verdade, mas escolhem sufocá-las para continuar em seus pecados. São homens que negam a criação, são homens que todos eles sabem, por mais que seja ateu, por mais que se declare ateu, mas se tiver um avião e o avião estiver caindo, a primeira coisa que esse ateu faz é clamar a Deus. Porque para mim, tem gente que não acredita no Deus dos crentes, pois eu não acredito em ateu. No fundo eles sabem que existe algo a mais, que existe um Deus legislador, mas eles acham que podem sufocar a verdade de Deus e não ter uma mente reprovada pelo Senhor. Amém? Amém. Em segundo lugar, quais são as causas da reprovação dessas mentes? O texto também fala para nós: esses homens, tais homens, eles não glorificam a Deus. Versículo 21, olha o que diz aí: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios,
tornaram-se loucos. Uma segunda causa dessa mente reprovada é de que esses homens, eles, mesmo tendo conhecimento de Deus, eles não glorificam a Deus. De que o mundo onde Deus nos colocou, Deus separou um momento desde o início, desde o povo de Israel, onde Moisés legislou as leis, que você vai ler em Deuteronômio, em Levítico. Deus separou que o seu povo viveria para cuidar das suas vidas, para cuidar das suas famílias, mas que eles iriam tirar um tempo para Deus. Desde o início, Deus disse que aquele povo deveria congregar, que aquele povo deveria prestar culto, que aquele povo deveria dar ações de graças ao Deus Criador. E a segunda causa de que esses homens, eles têm as mentes reprovadas, é porque eles trocaram a adoração ao Senhor por entretenimento. Esses homens, eles trocam os momentos com Deus por prazeres. Esses homens, eles trocam os momentos com Deus e que glorificam a Deus por satisfação pessoal. Quantas pessoas hoje, meu irmão, não estão aí fora, enquanto nós estamos aqui, dedicando um momento de culto, um momento de obediência, um momento em que nós glorificamos o nome de Deus, ouvindo a palavra de Deus, entoando louvores, participando dos sacramentos da igreja, mas muitos, dezenas de milhares, dezenas de centenas de milhares de pessoas estão aí fora no mundo, fazendo as coisas que elas acham ao seu bel prazer, vivendo para si mesmo, trocando a presença de Deus como os romanos viviam para o prazer. Igualmente, como os romanos viviam, a nossa geração também vive. Em nossa família, nós sabemos que tem pessoas agora que não querem saber de igreja, que talvez hoje passaram o dia fazendo churrasco, tomando álcool, bebida alcoólica, mas não separam um momento para ir à casa de Deus, não glorificam a Deus, até falam que tem a Deus, até falam que temem a Deus, até colocam nos seus status versículos bíblicos, mas essas pessoas não têm vida com Deus, e por isso Deus as reprova, por isso Deus cauteriza a mente delas, para que elas permaneçam descrentes, que não glorificam a Deus. É o que o texto está falando aqui no versículo 22, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Quem não glorifica a Deus está louco. Quem não serve, quem não crê em Jesus, quem não participa de uma igreja, quem não ouve os ensinamentos da palavra inspirada, soprada pelo Espírito Santo por Deus, está louco. É o que a carta está dizendo para nós. Eles inculcam-se por sábios, mas na verdade são loucos. É um hedonismo que continua sendo uma das maiores marcas da humanidade caída. O que é o hedonismo, né? Ou as pessoas hedonistas? São pessoas que vivem para se satisfazer. Tudo que ela faz aquilo que ela, mais uma vez, o que ela acha certo, e não pela justiça de Deus, mas pela injustiça dela. Ela acha que ela pode trocar de cônjuge, Deus uniu que o homem não pode separar, ela acha que ela pode separar. Deus estabeleceu os cultos no dia do Senhor, no domingo, ela acha que ela pode desprezar a igreja.
ela dá mais importância ao trabalho dela e à igreja. Igreja! A igreja é a noiva do Criador do universo. Depois de Deus, a igreja, depois de Deus da família, a igreja é o que mais importa nesse mundo. De que nós podemos aplicar aqui, que não é a questão aqui o que o homem se o homem adora, mas o que o homem adora. Porque muitas pessoas vão dizer assim: não, mas eu glorifico a Deus porque eu estou lá na minha religião, eu estou lá na minha igreja, adorando a Deus da minha forma, da forma que eu acho correto. Mas é da forma que a Bíblia ensina? É um mandamento que Deus não mandou colocar no lugar deuses ou imagens de esculturas? Ou quando Ele diz que Ele não divide a glória dele com nenhum outro, pessoas estão seguindo falsos deuses. Pessoas até hoje estão cegas e estão adorando deuses que não falam, deuses que não andam, deuses de barro. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Quem não adora a Deus, queridos, sempre encontrará um ídolo para colocar no seu lugar. É por isso que um pouco mais à frente o apóstolo Paulo vai dizer assim, lá em Romanos 3, versículo 11: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Meus irmãos, isso é terrível. É terrível quando você começa a pregar para alguém e você vê que aquela pessoa ela não consegue se concentrar no que você está falando. Você está jorrando da sua boca água viva, se você está pregando o Evangelho. Está jorrando salvação, mas aquela mente embrutecida, cauterizada, ela não consegue nem te ouvir. Tem pessoas, irmãos, que elas ainda conseguem te ouvir, elas ainda te dão atenção, mas tem pessoas que elas não querem nem saber. Elas rejeitam e rejeitam mesmo, porque elas acham que aquilo que elas entendem de Deus é o que está certo, e não o que revela as Escrituras. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. A terceira causa dessa reprovação está a partir do versículo 22 até o 25, que diz assim, aliás, o 23 até o 25, que diz assim: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. A terceira causa dessa reprovação é que eles não só deteram a verdade pela injustiça, não só não glorificaram a Deus, mas eles pegaram a glória de Deus e mudaram ela, transformaram ela. Ao rejeitar o Criador, os homens passaram a adorar a criatura. É por isso que hoje você vê muita gente dizendo que é cachorro, gente com as faculdades mentais afetadas, é gente se vestindo de cachorro, de gato. Você já viu isso, irmãos? Tem até um nome, mas eu não consigo. Téria. Os téria. Está aqui, ó, o que o apóstolo Paulo está dizendo. Pessoas que pegaram a glória da criação, onde Deus deve ser adorado, e transformaram isso em quadrúpedes, em répteis. É gente dizendo que é até lagartixa, é um absurdo. É gente valorizando mais um animal irracional do que o próprio ser humano. É gente indo para a sepultura, dizendo que o melhor amigo dele na vida foi um cachorro. É gente colocando no para-brisa dos seus carros que
que confia mais nos animais do que nos homens. São pessoas que trocaram a glória de Deus pela imagem corruptível de aves, de quadrúpedes e de répteis. São pessoas que pegaram aquilo que Deus estabeleceu como natural e passaram a rejeitar. A sociedade de hoje passou a redefinir aquilo que Deus já havia definido. E Deus definiu as relações naturais, como a gente devia se relacionar com o nosso semelhante, respeitando a natureza da qual nascemos. Se somos homens, nos interessamos por mulheres, e se somos mulheres, nos interessamos por homens. Mas hoje essas mentes com filosofias, ideologias demoníacas querem redefinir o que Deus já havia definido. Querem nos fazer aceitar e nos fazer engolir pela goela abaixo que homem com homem é algo que Deus aprova, que o sodomismo é algo que Deus quer, que mulher com mulher é algo comum, ou que mulheres não precisam, estou rouco, mas vou pregar, não precisam de homens. Feministas, a vida, meus irmãos, se tornou banalizada. O aborto é celebrado em muitos lugares. No Canadá já é oficial a eutanásia, de que só Deus pode tirar a vida, mas os homens acham que eles têm direito, os seus motivos egocêntricos, dar fim nos dias de qualquer um. É defendida como solução, e o homem busca ocupar um lugar que pertence somente a Deus. Porque toda corrupção moral começa com uma corrupção teológica. Quando Deus deixa de ocupar o centro da vida, qualquer coisa entra no lugar. Quando Deus deixa de ocupar a mente de alguém, fica um vácuo. Você sabe o que é vácuo? Quando Deus não está nas nossas mentes, qualquer porcaria entra no lugar. É por isso que você vê tanta sujeira. É por isso que você vê tanta coisa inútil as pessoas colocam no lugar de Deus. Se tem uma coisa que me dá raiva, isso desperta a minha ira. Isso me deixa irado. É quando eu vejo gente postando foto de um copo de cerveja. É gente postando foto com bebida gelada, como se aquilo fosse o prêmio da criação. Tolos, loucos, inculcaram-se por sábios, mas são pervertidos, banalizaram a vida. Estão colocando no centro do lugar onde devia estar Deus qualquer coisa, e coisas inúteis, coisas pervertidas. Essas são as três causas por que acontece a reprovação. Agora, eu quero dizer quais são as consequências da reprovação. Tem consequências, irmãos? Sim ou não? Sim. Por que vocês ficam sérios demais assim, quando eu prego esses textos difíceis, né? Isso não é para vocês não, irmãos. Pelo menos eu creio que não. Assim. Eu creio que não é. Isso é para quem não crê no Evangelho. O que eu posso estar ensinando aqui é o que você vê no mundo. O que eu estou pregando para vocês é o que nós vemos lá fora. Aqui, no nosso rebanho, eu não creio que todos vocês são dessa forma. É Deus que vai separar o rebanho, não sou eu. Mas eu preciso pregar esses textos.
embora eles sejam difíceis. As consequências da reprovação, isso aqui é muito grave, irmãos, é muito sério. Olha o versículo 24, 26 e 28. Olha o que diz aí. Por isso, por essas coisas que o apóstolo Paulo já disse que foi a causa, Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Versículo 26, olha aí. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. O apóstolo Paulo aqui repete 3 vezes qual é a consequência do pecado. O que ele repete aí 3 vezes? Deus os entregou. Deus os entregou. Deus os entregou. Sabe qual é o castigo do pecado, irmãos? Mais pecado. Sabe qual é o castigo para essas pessoas que Deus está reservando para elas? Não é só lá no inferno. Não é só quando a vida acabar. Elas já estão sofrendo hoje nos seus corpos. Deus já está punindo elas em vida. Deus tirou o pé do freio e disse: vocês querem pecar? Então se esbaldem. Vocês querem pecar? Se lambuzem. O apóstolo Paulo repete 3 vezes que Deus entregou essas pessoas aos seus pecados. É o juízo de Deus, é o castigo do pecado. Deus dá mais pecado. Você conhece pessoas que parece que quanto mais elas vivem pecando, mais elas pecam? Você conhece alguém assim? Sim ou não, irmãos? Isso é um perigo. Por quê? Talvez essas pessoas sejam essas que o apóstolo Paulo está falando aqui. Por elas negarem o Criador, por mudarem a glória de Deus, por colocarem no lugar de Deus o que era devido ao lugar do Senhor, Deus os entregou. Eles estão pecando e vão ficar pecando ainda mais. Quando os homens rejeitam continuamente a Deus, o Senhor os entrega aos desejos do próprio coração. O pecado, ele agora não é só influência na vida dele. O pecado passa a dominar cada vez mais a mente e a vida. É aquilo que eu falei. Quando a mente está vazia, quando os homens tiram Deus da mente, o pecado entra. Toda iniquidade, toda imundície e corrupção humana vai entrar na mente desses homens. E o texto está falando para nós, está nos ensinando que é o próprio Deus que faz isso. É Deus que entrega. E eu quero fazer você refletir também que se Deus ele tem poder e Ele faz isso, Ele entrega às pessoas a depravação humana, Ele não tem poder para salvar quando Ele quer, quando Ele bem entende, alguém que é um eleito seu. Se Deus reprova assim essas pessoas, Ele não pode aprovar aqueles que é chamado pelo beneplácito da sua vontade? Vocês entendem isso? Amém. Tem um texto que diz assim, lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. Pode colocar, João Paulo, por favor? Apocalipse, capítulo 22, versículo 11.
Olha o que João, isso aqui foi Jesus que falou para João, viu? Jesus revelando a João, olha o que diz. Continue o injusto fazendo injustiça. Olha a palavra injustiça aqui de novo, do jeito que eu ensinei para vocês. Continue o injusto fazendo o que ele acha certo. Você não acha que isso é certo? Você não acha que esse seu pecado aí é bom para você? Que não tem nada a ver? Que não vai dar nada? Continue fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. Você acha que essa sujeira aí não vai ter consequência? Você acha que essa imundície diante de Deus está passando despercebido? Você acha que você pode argumentar com Deus quando você teve a vida toda imunda? João diz: continue injusto fazendo injustiça, e continue o imundo sendo imundo. E o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. É o que Deus faz nas nossas vidas, é o processo contrário. A gente está se santificando. Estamos literalmente nos tornando pessoas melhores. Agora, quem está longe de Deus, irmãos, quem está longe do Senhor, vai piorar, vai continuar fazendo injustiça e vai continuar se sujando, sendo imundo. A manifestação da mente reprovada, meus irmãos, é algo terrível. E Paulo apresenta essa manifestação aqui. Você quer saber o que é uma mente? Você quer saber quem tem uma mente reprovada? É só ler esse texto aqui que nós lemos e vamos repetir agora. Paulo ele apresenta uma lista de pecados que demonstra o estado dessas pessoas. É uma lista que tem 21 transgressões. É uma lista que não é exaustiva, mas é uma lista que apresenta todas essas pessoas que praticam tais coisas, elas são reprovadas por Deus. Vamos ler a lista? Versículo 28. Diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça. Olha a palavra injustiça aí de novo. Cheios daquilo que eles acham que é certo. Essas pessoas que têm as mentes reprovadas, a justiça que eles aplicam é a justiça deles. Cheios de malícia, são pessoas maliciosas, são pessoas que quando falam, têm maldade na língua, falam palavras torpes, falam palavras agressivas, são malignas. São pessoas avarentas e maldosas, pessoas que não compartilham o que têm, pessoas que agem premeditadamente com maldade, que falam arduamente contra o seu próximo usando de maldade, são possuídos de inveja, são invejosos. Eles não conseguem ver uma pessoa sendo abençoada. Eles não conseguem ver uma pessoa prosperando e sentem inveja. São invejosos, são homicidas, são assassinos, literalmente, matam, deliberadamente, fazem parte de facções criminosas que nós conhecemos, ou mesmo se propõem a matar. Muitas vezes falam da sua boca: se fosse comigo eu dava cabo da vida. E a Bíblia chama isso de homicida. Ou mesmo pessoas que se dizem crentes, que vai dizer o texto que aquele que não ama o seu irmão é homicida. Pedro fala disso. Se você não ama o seu irmão, você já é homicida. Eles são
olha, continua olhando para o texto aí. Eles são homicidas, são contendenciosos, têm dolo e malignidade, são difamadores. O que é ser difamadores, irmãos? Eles promovem a destruição da reputação de outra pessoa. São pessoas que elas ficam difamando as outras. Elas pegam a reputação até dos crentes. Por exemplo, eu que sou pastor, vou dar um exemplo, né? Ou se você que é crente e difama e fala que crente igual aquele ali, ela não tem motivo nenhum para falar disso. Você não cometeu nenhum crime, nenhuma imoralidade. Você não tem nem algo que te denuncie perante a sociedade, mas a pessoa fica te difamando, fica desconstruindo a tua imagem, fica desconstruindo a tua reputação. Essas pessoas que fazem isso, elas têm uma mente reprovada por Deus. É o que o texto está nos ensinando aqui. Eles são caluniadores. Olha aqui a calúnia, né? Eles inventam coisas. Eles falam verdades. Eles atribuem a você ou a outras pessoas aquilo que não é a verdade, ou que não é toda a verdade. São pessoas aborrecidas de Deus. Quando você começa a falar de Deus, enche o saco para ela. Ou esse cara só fala de Bíblia. Esse cara só fala de Jesus. Essas pessoas são assim. Você está na casa delas, está tudo bem, todo mundo sorrindo. Aí quando tem um minutinho para falar de Jesus, do Evangelho, todo mundo fica com cara assim, ó, de crente chato. São essas pessoas aborrecidas de Deus. Deus era o assunto que era para ser mais falado naquele lugar, mas ele é o menos falado. E quando alguém fala, essas pessoas se aborrecem. É um sinal de reprovação da mente. Ele continua nessa lista. Paulo não pega leve aqui, são insolentes, são soberbos e presunçosos. O que é gente soberba e presunçosa? É gente que acha, porque ela tem mais capacidade de fazer algo do que o outro, ela pode jogar isso na tua cara. Gente presunçosa, irmãos, é gente assim. É gente que ela tem uma habilidade a mais, ela tem um poder aquisitivo a mais, ela tem saúde a mais, ela tem um estilo de vida mais propício para aquele objetivo, mas ela se acha melhor que os outros. Ela fala na tua cara que o que você está fazendo é pouco, o que você faz é pouco, de que os outros, ou até mesmo ela, está fazendo mais do que o que você está fazendo. Está aqui no texto. São pessoas soberbas, presunçosas. É mais um sinal de uma mente reprovada por Deus. São inventores de males. Eles inventam maldades. São desobedientes aos pais. São insensatos, não são sensíveis, né? São pessoas brutas, pessoas cruéis, pessoas que não medem as palavras, são pérfidos, no sentido mais baixo, né, da devassidão moral, sem afeição natural e sem misericórdia. Eles não têm misericórdia uns dos outros. É mais um sinal de mente reprovada. Se você perceber, meus irmãos, essa lista que o apóstolo Paulo deixou aqui para nós é uma quebra total dos 10 mandamentos. Cada pecado que ele colocou aqui é um sinal de que os 10 mandamentos foram quebrados, um por um. Não colocar outro Deus no lugar do único Deus, não deixar de guardar o descanso, o sábado, né, o dia do Senhor, honrar pai e mãe, não adulterar,
não falar mal do teu próximo, não cobiçar as coisas do teu próximo. Está tudo aqui, ó. Tem gente que esquece, irmãos, que quem ficar falando mal do outro não vai entrar no reino de Deus. Pessoas que se levantam para difamar da tua vida e da minha vida não vão entrar no reino de Deus. Mas muita gente acha que isso não tem nada a ver, que isso é leve, né? Que não vai ter complicação nenhuma. Leve engano. Leve engano, meus irmãos. Essa lista, como eu já falei, ela não é exaustiva. E aqui, talvez você diga para mim, mas pastor, eu conheço pessoas que elas não são crentes e elas não fazem essas coisas aqui. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas são pessoas que Deus dá uma medida, uma porção de graça maior do que os reprovados. Mas ainda assim, mesmo essas pessoas não praticando essas coisas e tendo valores cristãos, isso não é suficiente para a salvação delas. Vocês estão entendendo? De que é um sinal de que essas pessoas também são reprovadas por Deus, porque ninguém é salvo por obras. Mas eu quero concluir, meus irmãos, dizendo o seguinte, que o texto, e esse capítulo aqui, ele termina com uma advertência solene para nós. Versículo 32 diz assim: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. É por isso que coisa errada, irmãos, geralmente muitas pessoas vão apoiar, vão defender. Quando se levanta um para dizer: ei, Deus não aprova isso aí não, isso está errado. É o que Paulo está dizendo aqui. Essas pessoas também se levantam e elas vão ter apoio de outras. Elas vão ter outras concordando com elas. Porque o pecado, ele não se contenta só em ser praticado, ele deseja ser celebrado. O pecado quer ser cultuado. O pecado, ele quer destruir aquilo que é chamado de santidade. A mente reprovada, meus irmãos, ela não apenas vive em rebelião contra Deus, ela procura convencer outros a fazerem o mesmo. Mas essa história, mesmo para essas pessoas que hoje estão na condição de mentes reprovadas, ela não termina triste. Ela não fica sem esperança. Porque, de certo modo, ou sendo bem honesto, todos nós éramos assim, você concorda? Todos nós tínhamos uma mente reprovada. Todos nós praticávamos tais coisas. Mas Deus teve misericórdia de nós. O mesmo Evangelho que revela a ira de Deus também revela o poder transformador para a salvação. Cristo, meus irmãos, Ele é capaz de transformar mentes reprovadas em mentes renovadas. Então talvez você se entristeceu muito aqui, porque tudo que eu lhe ensinei aqui, você lembrou de alguém. Você teve aí na sua mente, dizendo: aquele fulano que eu conheço, ele é um reprovado por Deus. Mas Deus pode pegar essa reprovação e transformar em renovação. Amém, meus irmãos? É isso que eu quero perguntar à igreja nessa noite para terminar. Você está sendo transformado pela palavra de Deus ou conformado com esse mundo? A sua mente, ela está sendo renovada por Cristo ou entregue aos desejos do próprio coração? É uma pergunta que você tem que fazer a si mesmo. Hoje, meus irmãos, é dia de arrependimento, de fé e submissão ao Senhor Jesus Cristo. De que eu quero dizer, encerrando esse sermão, que a maior tragédia do homem não é quando ele abandona a Deus.
é quando Deus entrega o homem a si mesmo. Se coloque de pé.